66 e 67. Quando vocês vão abrir, né, só para relembrar, então a gente iniciou o capítulo 3, nós estamos falando sobre possibilidades, né? Possibilidade de resultado, possibilidade de arrumar alguma coisa no armário, né? Então, quando eu jogo um dado, quais possibilidades eu tenho? Né? Então, eu tenho 6 possibilidades. Pode ser o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 ou o número 6. Né? Quando eu jogo uma moeda para fazer cara ou coroa, eu tenho 2 possibilidades, o cara ou coroa. Né? Então, a gente está falando um pouquinho de possibilidade. Na página 66, gente, então antes de eu ler, vocês precisam ir lá no final do livro, no encarte, né, na página 169 e recortar, tá? Vocês vão recortar essas figurinhas aqui, ó. Tem dois, né, uma menininha e um menininho, tem o ônibus e o carro, né? São as figuras, né? Tem um ônibus, figuras de, né, 2 carros, 2 figuras de carro e 3 figuras do menininho com a menininha, ok? Então recorta lá pra gente poder ler aqui. Recortou? Então olha lá. Arthur e Diana visitam sua avó e seu tio aos finais de semana. Eles saem de casa e vão para a casa da avó almoçar. Depois, saem da casa da avó e vão até a casa do tio para passar o resto do dia. Para ir de casa até a casa da avó, eles costumam ir a pé ou de ônibus, né? Então eu vou pegar e vou mostrar para vocês no meu livro como que a gente vai colar, tá bom? Então, olha lá, gente. Para ir de casa até a casa da avó, eles costumam ir a pé ou de ônibus. Então, aqui, ó, a pé ou de ônibus. A casa do Arthur e da Diana até a casa da avó. A pé ou de ônibus. Mas, para ir da casa da avó... Ficou sem foco. Para ir da casa da avó para a casa do tio, eles vão a pé... Ou quando o tio almoça com eles na avó, vão de carona com ele. E para o trajeto da casa deles até a casa do tio, há várias possibilidades de transporte, né? Olha lá, então sobre a situação acima, né, recorte o encarte 4, as figuras de Arthur e Diana caminhando, o carro e o ônibus. Use para completar. Então, olha lá, a casa deles, eles podem ir a pé, então eles vão da casa deles até a casa da avó, de a pé. Para ir da casa da avó até a casa do tio, eles têm 2 possibilidades. Eles podem ir de carro ou a pé. De casa até a casa da avó, eles também podem ir de ônibus, tá? E da casa da avó até a casa do tio, né? Se eles forem de ônibus até a casa da avó, da casa da avó até a casa do tio, eles podem ir de carro ou a pé, tá? Então, vocês vão colar assim essas figurinhas aí, tá? Ok? Então, continuando, gente, na página 67. Então, na 66 a gente colou, agora a gente tem que colocar as possibilidades. Agora que você completou o esquema da página anterior, descreva cada uma das 4 possibilidades diferentes que Arthur e Diana têm para ir de casa até a casa do tio, passando pela casa da avó, né? Então, a primeira possibilidade que eles têm é ir a pé até a casa da avó e depois ir de carro até a casa do tio. Então, essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é ir a pé até a casa da avó e depois ir de a pé também, né? E depois ir a pé até a casa do tio, né? Então, uma ela foi a pé até a casa da avó e depois de carro para a casa do tio. Na outra, foi a pé até a casa da avó e depois de a pé, né? A pé também na casa do tio. A terceira possibilidade, ir de ônibus até a casa da avó e depois ir de carro até a casa do tio. E a quarta possibilidade, ir de ônibus até a casa da avó e depois ir a pé até a casa do tio. Né? Então, eles têm 4 possibilidades aí, né? Ir a pé até a casa da avó e depois de carro na casa do tio. Ir a pé até a casa da avó e depois ir a pé também na casa do tio. Ou ir de ônibus até a casa da avó e de carro até a casa do tio. Ou ir de ônibus até a casa da avó e depois a pé. Então, são 4 possibilidades. Então, vocês vão anotar aí, né, na página 67. Atitude. Na atividade anterior, Arthur e Diana usam diferentes meios de transporte para se locomover. Um meio de transporte bem interessante, que é muito usado em algumas regiões, é a bicicleta. Além de não ser prejudicial
prejudicial pelo meio ambiente, já que não emite gases nocivos, da mesma forma que os veículos movidos a combustível. A bicicleta ajuda em nosso condicionamento físico, né? Então, essa atitude aí de andar mais de bicicleta é bacana, não prejudica o meio ambiente e ainda faz bem para a nossa saúde, né? Andar de bicicleta é muito divertido, sim. Não se esqueça dos equipamentos de proteção e de seguir as leis de trânsito, né? Então, mesmo que você vá de bicicleta, tem que seguir aí as leis de trânsito, ok, turminha?